A gente tá começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E antes de eu começar esse episódio, pra eu não me esquecer, eu já vou pedir pra você compartilhar, pra você comentar, pra você me contar o que você gostou desse episódio, se ele fez sentido pra você. Eu vou ficar muito feliz em ler aqui seu comentário. E bom, gente, essa semana eu tô, assim, no episódio dessa semana eu tenho pensado muito sobre atraso. Atraso a gente se sentir atrasado em algumas coisas na vida, em algumas épocas da vida, né? Eu acho que em determinada idade isso vem com um pouco de mais de ênfase. E aí, o que acontece? Eu acho que eu nunca falei desse episódio aqui, desse tema aqui no podcast, mas é um tema que ele vem transitando aí na minha vida com uma certa frequência, porque a gente vai fazendo aniversário e a gente vai vendo que as coisas precisam ser alcançadas, vou dizer assim. Esses dias eu vi um vídeo muito legal de uma moça que depois dos 30, ela fez muita coisa. Ela fez intercâmbio de inglês, ela tirou certificado, ela comprou uma casa, ela não sei o que, fez um monte de coisa depois dos 30. E a gente tem uma ideia, eu acho que também pelas gerações passadas, assim, como que muita coisa, né, assim, a gente ainda não tem, mas os nossos pais já tinham. E aí a gente fica com aquele peso, mas meu pai com 22 anos, ele já tinha uma casa própria, meu amor, mas aí na época do seu pai, sabe o que acontecia? Pra comprar uma casa, as pessoas davam pra escrever num papel. O meu pai, ele comprou um carro que o moço escreveu no guardanapo pra ele as parcelas e fizeram um combinado lá num papelzinho, sabe? De pão, assim, entendeu? Era nada. Então, era outra época, era totalmente diferente, as pessoas confiavam mais, era outro tempo, as pessoas casavam mais jovem e hoje em dia a gente tá com muita dificuldade de criar vínculos e então a gente tá exigindo coisas também da nossa geração que não é mais o tempo disso, sabe? E não que não possa acontecer, né? Vai acontecer, mas em outros momentos. Se a gente demora mais a decidir o nosso curso, a graduação que a gente vai fazer, se a gente vai fazer graduação, a gente também, consequentemente, demora mais a definir a nossa carreira. Se a gente demora a definir a nossa carreira, mais tarde vem a estabilidade financeira e, consequentemente, também a construção de uma família. É lindo, é perfeito, né? É o que tem acontecido. E aí eu vejo que muitas vezes a gente tem se sentido um pouco, eu falo por mim, porque eu tenho 26, vou fazer 27 agora, e eu falo que às vezes assim, eu me sinto assim, gente, mas tá, eu sou meio adulto, sou um adulto completo, em que pé eu tô? E às vezes eu me sinto muito forçada, me forçando mesmo, a mim mesma, assim, Ana, vamos correr atrás, você tem que fazer isso, porque você tem que ter isso, porque você já tem essa idade, então você tem que ter isso. E eu falo assim, gente, mas peraí, quem falou? Vamos com calma, vamos respirar, porque senão a gente vai ter que definir as prioridades aqui, né? O que é a prioridade agora e por onde a gente vai começar? Eu falo muito sobre prioridade, eu falo muito sobre planejamento, eu acho que isso também faz parte da vida adulta, mas a gente precisa, sabe, daquele respiro também, por onde a gente vai começar e o que é a sua prioridade agora. Eu sempre falo que, assim, acho muito válido a gente ter uma casa, a gente ter um carro, eu não acho nada disso perda de tempo, mas não desvalorizar as outras coisas também, sabe, porque elas também são importantes, elas também fazem parte. Então às vezes a gente acha que determinados tipos de conquistas são perda de tempo, e depois a gente se vê sem essas coisas que são de verdade, que vale a pena. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo e ele teve uma carreira impecável, assim, uma carreira linda, sabe? Fez muitas coisas, é formado em várias graduações e tal, muito inteligente, fez muita coisa e tal. E aí ele falou pra mim assim, mas agora eu me vejo na necessidade de construir uma coisa que eu deixei pra trás, porque eu deixei passar. E ele viu que não tinha construído uma relação sólida ainda. E às vezes a gente valoriza tanto esse ter, não é o caso desse amigo, ele tinha outras prioridades naquele momento, mas às vezes a gente visualiza tantas coisas, assim, esse correr atrás de tantos bens materiais que não são, né, piores ou melhores, mas até que ponto, né, eles são, assim, sabe, o ápice da vida adulta. E eu tenho me questionado com isso porque eu me vejo às vezes desesperada pela compra da primeira casa, pela compra do primeiro carro e não sei o quê, e aquilo vira um apavoro, sabe? E eu vejo assim, talvez eu esteja a um pé a mais de uma Ana que ainda não chegou lá ainda, sabe? Eu
sou uma pessoa que estou finalizando a graduação, que estou correndo atrás de outros projetos nesse momento, e eu me visualizo assim, Ana, mas é o tempo agora, você pode respirar fundo agora? Visualiza o que é prioridade para você, senão você vai sofrer por causa de tudo, e tudo vira um sofrimento. E eu tenho me falado isso constantemente porque eu vejo outras vidas adultas, e aí eu comparo com a minha. Muitas vezes eu falo assim, mas fulano tem 25, como é que eu faço? Fulano tem 25, eu tenho 26, fulano tem 23, aí ele já tem isso aqui. Mas aí a gente vira uma injustiça tremenda, né? Eu já fiz vários episódios aqui sobre comparação. E é difícil, né? Porque a gente se pega comparando, né, com a jornada do outro. Eu nunca vou falar pra você se acomodar, jamais, porque eu não me acomodo, nunca recomendaria isso pra você de maneira alguma. Mas se eu posso falar uma coisa pra você aqui agora, é pra ir com calma, definir suas prioridades, pra você realmente saber o que fazer primeiro, sabe? Tudo bem, você quer comprar um carro? Estuda a sua vida, vê se esse é o momento de comprar um carro, ou se é o momento de pensar em outras prioridades, se é o momento de pensar no seu estudo, se é o momento de investir em outras coisas, em intercâmbio, o que você quer fazer, sabe? Porque às vezes a gente quer, eu me sinto às vezes assim, atropelando, sabe? Atropelando um pouco etapas, queimando etapas. E eu amo pensar nisso, as fases do bebê. O bebê, você não pode colocar ele em pé se ele ainda não sentou, se ele não engatinhou, você não pode fazer isso, porque vai forçar a perna dele. E assim é com a vida adulta também, assim é com a gente, sabe? Assim, você não pode queimar etapas, porque senão você vai forçar a sua perna, sabe? Vai cansar, vai doer, e você vai passar por coisas que talvez você não precisaria passar, por aprendizados que talvez não vão fazer sentido pra você naquele momento, e a sua leitura não vai ser tão clara naquele momento, sabe? Então eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre esse queimar etapas e ir com calma, porque dá pra conquistar, sabe? É possível, você vai ter a sua primeira casa, você vai ter seu primeiro carro, e vai ser muito possível, você vai se formar na graduação. Eu, há anos atrás, eu vejo que eu tô agora no 7º período da faculdade, eu sempre imaginei fazendo uma graduação, mas eu tinha muito receio se eu ia conseguir saber o que eu ia fazer. E eu vejo que os temores de uma adolescente, eles se transferem para temores depois de uma vida adulta, né? Então a gente só vai escalonando ali, sabe, os medos, mas eles vão existindo ao longo do processo. Por quê? Por que a gente precisa atropelar esses medos, se eles vão aparecer de qualquer forma? Antes eu não sabia se eu ia conseguir entrar na faculdade ou fazer um curso de superior. Hoje eu tô formando e eu quero saber o que eu vou fazer, se eu vou fazer um mestrado, uma pós, uma outra faculdade. Então, sabe, respirar fundo. E vamos com calma, esse episódio não é só pra você que tá me ouvindo, é pra mim também, primeiro pra mim, depois pra você. Porque realmente às vezes eu me vejo assim, uma pilha por uma série de coisas que eu quero fazer, que eu quero buscar, e tá tudo aí, sabe, as coisas vão acontecendo, elas vão acontecendo. E quando eu vejo coisas lá atrás que hoje eu conquistei, eu falo, deu certo. Deu certo, graças a Deus deu certo. Mas porque as etapas foram vivenciadas, sabe? Elas não foram queimadas. Então, sabe, um respiro. Para esse episódio, vamos recomendar pra gente aqui um respiro. As coisas vão acontecer, a gente não precisa se acomodar, a gente precisa estacionar de maneira nenhuma. Mas pensa só, um dia após o outro. É um passinho mesmo, lento e de sucesso, sabe? Mas não sucesso no sentido de, meu Deus, vai conquistar o mundo inteiro. Não, mas no sucesso de realmente poxa, eu estou vivenciando essa trajetória. Quando eu chegar lá na frente, eu tenho uma base muito boa, eu me conheço, eu consigo arcar com isso aqui que eu conquistei, porque eu tenho estrutura, sabe? Quando a gente queima etapas, eu sinto que a gente, assim, não tem base. A gente não tem base boa pra sustentar aquilo que a gente, sabe, tanto almejou. E aí, eu sempre falo, né? Eu sempre falo uma coisa, eu não tenho medo das pessoas casarem rápido. Eu tenho medo das pessoas casarem rápido, de forma imatura, sabe? Assim, e despreparadas, assim, sem certeza de nada. Então, e principalmente sem se conhecer. Porque é exatamente isso. Você quer uma coisa que é muito importante e que é algo que você quer muito, mas você não criou um percurso, sabe? Que base você tem pra sustentar isso? Então, vamos com calma nos processos.
Ah, eu quero comprar um carro. Ah, tudo bem, você quer comprar um carro, mas você sabe os custos de comprar um carro? Você sabe os custos de arcar com ano a ano com as coisas de um carro? É porque eu não sei, entendeu? É porque eu, assim, eu vejo que né? A maioria das pessoas tem um custo muito alto. Então, vamos pensar. Ah, mas eu quero comprar. Ah, vamos pensar. Eu não quero nunca ser negativa se você tem essa condição. Vamos estudar, mas veja na sua situação de vida se você tá queimando etapas, sabe? As suas etapas, não a do outro, as suas etapas. Ah, mas fulano, né? Quem é você? Vamos aqui, vou puxar aqui pra você. Que é isso, sabe? Vez ou outra, assim, eu me pego pensando muito nisso, porque tem sido algo que quanto mais velho eu fico, no sentido de eu vou falar mais velho, né? Porque quanto mais aniversários eu faço, mais eu percebo que assim, a gente vai criando exigências ainda maiores, porque o mundo vai trazendo essas exigências ainda mais, com mais frequência, assim, mas você tem que ter. Eu não sei se são nem as pessoas, eu nunca ouvi isso de ninguém, sabe? É uma cobrança comigo mesma, ou seja, eu vi na vida de alguém e trouxe pra minha. E aí, sabe, eu quando eu era criança, eu falava uma coisa, que eu ia trabalhar muito, que eu ia ganhar muito dinheiro, eu falava isso, pra viajar. Então, assim, sabe, vou chamar essa Ana criança de volta e eu acho que para poder me relembrar de algumas coisas que são importantes também, que são prioridades também, acho que para a vida. E defini-las com cuidado, com cautela, entendendo quem é o seu eu de agora, o que você precisa agora, nesse momento, cuidar dessas prioridades, isso vai ser importante para não queimar etapas. Eu espero que esse episódio faça muito sentido para você, assim como fez para mim, tá fazendo ele aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana.